Tem pessoas que vão andar com você. Tem pessoas que vai caminhar com você, que vai falar com você. Tem pessoas que vai fazer parte do seu ciclo de amizade, tanto pessoal, presencial, quanto virtual. Mas nem todas essas pessoas que talvez você acredite, confia, você vai poder revelar coisas íntimas do seu coração. Jesus, ele tinha dois amigos. Um chamava-se Judas e o outro chamava-se Pedro. Jesus soube dividir essa qualidade de amizade. Jesus colocava Judas na esfera de amigos necessários. E depois eu vou falar mais isso sobre o que seria esse amigo necessário. Era necessário que Judas estivesse andando com Jesus, fazendo parte do seu ciclo de missão. Mas Judas não era alguém que Jesus poderia confiar. Já Pedro era diferente. Pedro, Jesus, ele revelava a sua intimidade. Pedro, Jesus falava do seu sentimento para Pedro, dos seus sonhos para Pedro. Pedro ficava próximo de Jesus, ouvia Jesus falar: olha, Pedro, é isso, é aquilo. Coisas que Pedro ouvia, os outros não ouviam. Os outros discípulos não ouviam. Então Pedro tinha uma proximidade maravilhosa com Jesus. E eu estou gravando agora, mas eu estava falando anteriormente que os dois erraram com Jesus. Judas errou porque traiu Jesus. Pedro errou porque negou Jesus. Só que o fato de Pedro ter negado Jesus doeu mais para Jesus do que para Judas. Porém com Judas, porque Judas, apesar de ter traído Jesus, Jesus não tinha criado tanta expectativa em cima daquilo, tipo, não ficou tão decepcionado assim com Judas, porque Judas era alguém que Jesus poderia, já sabia que não era alguém de confiança, apesar de fazer parte do seu ciclo de amizade. Já Pedro não. Pedro conhecia toda a intimidade de Jesus. Então, quando Pedro nega Jesus, aquilo doeu, sabe? Quando você confia em alguém que você, quando a pessoa conhece os seus segredos, conhece as suas intimidades, sabe? Quando a pessoa conhece suas dores, seus limites, as suas limitações, quando alguém conhece os seus planos, os seus projetos, aquela pessoa que você fala, que você deseja, que você sempre quer estar por perto, quando essa pessoa ela tende a errar com você, aquilo machuca, aquilo dói, aquilo entristece. E Jesus sentiu isso. Então vamos dar uma continuidade aqui. Agora, Fernando, eu quero falar para você um pouco mais específico sobre a questão de menos expectativa e menos decepção. Vamos trabalhar em cima disso. Vamos aprender a ter menos expectativas e menos decepções. Ó, eu vou te falar algo para você. Quando Jesus foi ao jardim do Getsemane entregar o mestre com um beijo, Jesus não se surpreendeu, mas perguntou: amigo, para que vieste? Olha que interessante. Sabemos que quando Judas chegou ali no jardim do Getsemane, ele ia entregar Jesus como um sinal. Que sinal era esse? Quando Judas tinha combinado com soldados, não sei, de que quando ele visse Jesus, ele ia o beijar Jesus. Aquele beijo significaria um sinal para que os soldados percebessem quem era Jesus. Então, quando Judas chega ali, Jesus, ele, tipo, ficou tranquilo, porque ele sabia do que Judas poderia fazer. Então, ele só perguntou: amigo, por que tu viestes? Entendeu? Então, presta atenção no que eu vou falar aqui. É triste, mas o Nazareno já esperava ser traído. Jesus já esperava. Então, quando a gente já espera que alguém pode nos decepcionar, a gente não fica tão entristecido assim. Jesus já tinha se preparado. Nós devemos se preparar, porque as pessoas tendem a nos trair. As pessoas tendem a dar mancada com a gente.
As pessoas tendem a falhar com a gente. Então, a gente temos que estar preparado para isso, né? Aí ele fala que, o Fernando, eu vou dizer para você, talvez seja exatamente por isso que nunca tenham compartilhado segredos íntimos com Judas. Talvez seja exatamente por isso que nunca tenha compartilhado segredo íntimo com Judas. E principalmente por isso não ficou remoendo este fato negativo. Jesus não ficou remoendo. Jesus não ficou olhando, puta, Judas me traiu e tal. Não ficou. Porque Jesus estava preparado para isso. E olha, Fernando, eu vou dizer algo para você. Você tem essa blindagem emocional para não remoer os erros que os outros cometem com você? Então, calma aí. Thiago tá fazendo uma pergunta para mim. Repete para mim essa pergunta, Thiago. Eu tô conversando com o Thiago aqui. Thiago, repete essa pergunta para mim. Então vamos lá, Fernando. Você tem essa habilidade emocional para não remoer os erros que os outros cometem com você? Posso ser sincero com você, eu não tenho essa habilidade emocional. Eu preciso aprender a blindar a minha mente emocionalmente com o erro que as pessoas cometem comigo. Por quê, Thiago? Porque quando alguém falha comigo, quando alguém erra comigo, quando alguém pisa na bola comigo, eu tendo a ficar completamente entristecido. Aquilo me choca. Aquilo, sabe, me deixa frustrado. Eu fico com ódio, eu fico morrendo de raiva por dentro, sabe? E às vezes é pessoas que, não tem convívio comigo no dia a dia. É pessoas distantes. Sabe? Tem pessoas que, eu poderia nem fazer questão de olhar na cara, mas eu fico com aquela raiva dentro de mim. Então eu preciso aprender a blindar a minha mente, cara. Você vai me ensinar? Bom, já que eu respondi essa pergunta para você, vamos lá. Pois eu penso que se fosse conosco, provavelmente ficaríamos dizendo durante anos a fio, verdade. O que aconteceu com Jesus, ele ser traído por Judas, se fosse comigo e com você, a gente ia ficar morrendo, remoendo aquilo por anos e anos. Poxa, mas o cara me traiu. Puta, mas eu ensinei ele tantas coisas. Ele se deu bem na vida por conta de mim. Quantas coisas eu ensinei pra ele. Quantas coisas eu fiz pra ajudar ele. Sabe? E ele fez isso comigo. A gente ia, sabe, levar aquilo pro resto da vida. Essa coisa ia ficar martelando na nossa cabeça. É tudo culpa de Judas. Se Judas não tivesse feito isso. Ou ainda, tal. E quanto a Pedro? Vamos olhar. E quanto a Pedro, Fernando? Pedro nega Jesus não somente uma, mas 3 vezes em uma única noite. Agora eu vou te falar sobre Pedro, Fernando. Falei para você sobre Judas, agora eu vou te falar sobre Pedro. Pedro nega Jesus 3 vezes em apenas uma única noite. Contudo, Pedro se arrepende de imediato. Olha a diferença aqui. Pedro ele se arrependeu, né? Pedro ele se arrependeu, Fernando. Ele chora amargamente e busca conciliação. Amigos, por mais íntimos que sejam, ainda são humanos e assim sujeitos a falhas. No entanto, a amizade íntima carrega traços que a diferenciam. Então, o que acontece aqui? Deixa eu ver se eu entendi o que você quis dizer, Thiago. Você está querendo dizer para mim que todo ser humano tende a errar. Todo ser humano tende a falhar. Ninguém é perfeito. Todo mundo vai errar. Todo mundo vai errar. É isso que você quer dizer para mim, né, Thiago? As pessoas vão errar comigo. Eu vou errar com as pessoas também. Familiares vão errar comigo. Eu vou errar com os familiares. Até aquelas pessoas mais íntimas. Parentes. Mãe, pai, tio, irmão, filho. Vão errar. Tende a errar. Os nossos filhos, os meus filhos já erraram comigo.
vizinho, parente, a colega já erraram, todos erraram, todos. Eu errei com todos eles também. Porque são seres humanos. Mas o que difere essas pessoas uma das outras é que o amigo íntimo, ele se arrepende. Ele volta atrás, ele pede perdão, ele tenta corrigir. É isso que traz a grande diferença. Agora, Fernando, deixa eu contar uma história popular para você sobre amizade.